Eu trabalho em vendas já desde pós-pandemia, ali, 2021, eu acho, com um pouco mais de foco, né? Antes trabalhava em venda, mas de forma mais autônoma, então talvez não de forma formal ali. Mas passei pela Growth Machine, fui desde pré-vendedor a vendedor, enablement mentor, né? E depois comecei a estruturar processos de vendas em outras empresas. Então fui para São Paulo justamente a trabalho, né, onde estruturei algumas startups lá, montei alguns projetos ali. Depois de alguns anos estruturando startups, estruturando processo comercial, trabalhando em algumas outras empresas além da Growth, levando esse conhecimento de vendas para frente, decidi empreender junto com o meu sócio Jorge, né, e a gente está na EcoHub, onde a gente se posiciona justamente como um hub de soluções de revenue, né? Então a gente tem algumas linhas principais, que é a ponta de inteligência comercial e geração de lead, né, onde a gente se comporta como uma lead as a service, tem o ponto de capacitação e treinamento de pré-vendas, vendas e de gestão como pontos principais, e tem a ponta de consultoria e estruturação de processo, onde a gente monta, né, toda a cadeia ali dessa estrutura comercial daquela empresa. Então hoje a gente se posiciona dessa forma, querendo trazer justamente a experiência que a gente trouxe, a experiência que a gente acumulou, tanto na Growth, que foi uma grande escola, quanto quando a gente bateu cabeça estruturando o processo de outras startups que são muito diferentes, mercados muito diferentes, a gente começa a aprender o que dá certo e errado fora da folhinha das consultorias padrões. Cara, e quando a gente começou a empreender, principalmente, a gente cresceu muito no outbound, né? A gente conseguiu nossos primeiros contatos com outbound ou relacionamento, né? E a gente cresceu um pouco dessa forma. A gente entendeu que chega um momento que a gente precisa de um pouco mais de consistência na área de vendas, isso era uma coisa que a gente estava um pouco incomodado. Tinha meses que a gente fechava uma quantidade ok, outros meses que não. Isso prejudicava muito como a gente planejava, né, fluxo de caixa, contratação, etc. E a melhor forma de a gente fazer isso com mais consistência, trazendo leads mais conscientes, é através do inbound, né? Eu tive algumas passagens em marketing, mas eu não tenho o know-how necessário para trazer isso de uma forma correta, de uma forma consistente, inclusive, né? Eu tenho a experiência que, poxa, quando eu trabalhei com o Sori, principalmente ali, né, na ponta de geração de lead, eu tenho essa memória muito forte, de onde eu nunca recebi um fluxo tão consistente e tão bem mapeado de leads como naquela hora. Eu sabia exatamente onde o lead converteu, o que ele escreveu, qual foi a percepção. Na hora de eu abordar em vendas, isso era muito bom para mim. Quando a gente começou a ter essa necessidade, eu preciso dessa mesma experiência. Eu sinto que hoje o tráfego, geração de lead, marketing de forma geral, ele tá um pouco comoditizado, eu sinto que foi muito popularizado, né? E a maioria das empresas com quem eu trabalhei, além da Atomic, eram apertadores de botão, né? Então, eu falava o meu objetivo na campanha, configurava de forma mais superficial, apertava o botão e o lead chegava. Custo de lead até podia estar ok, mas a gente sabe como é que é. Eu não controlo quem cadastra e, pelo visto, a assessoria também não estava querendo controlar muito. Então, via muito lead fora do perfil, não estava muito bem documentado, eu não sabia em qual dos criativos o lead foi convertido, e aí, na hora de abordar, isso me dificulta muito, né? Como eu já tinha trabalhado tanto, né, na Growth, com o Sori, como CMO direto, mas tanto como cliente em outras operações, cara, eu tinha essa noção, eu já sabia como é que eram os resultados, né? Inclusive, poxa, na Speed, onde eu trabalhei anteriormente, a gente reduziu o custo de lead em mais de 40%, foi de 80, 90 reais por lead para de 35, 40 reais por lead. Então, assim, reduziu bastante, mantendo bastante o perfil, né? A meta era um canal novo na Speed quando a gente começou, então foi importante pra caramba pra gente aprender e não rasgar dinheiro nessa operação, sabe? Como eu já tinha vivido isso em outras operações, poxa, nada mais justo do que eu trazer isso agora quando a operação é minha, né? Quando talvez eu seja o mais interessado no sucesso disso. Eu acho que essa experiência da Speed foi talvez uma das principais motivadores, assim, né? A gente teve esses números, por exemplo, de geração de lead, que talvez seja o número mais associado com o trabalho de marketing, né? Diminuiu o custo de lead, ou aumentou o número de leads, que foi uma realidade, né? A gente estava gerando, no começo, meta, como era um canal novo, a gente não estava sabendo muito aproveitar ainda, foi o que fez a gente, né, despontar bastante ali. A gente saiu de 5, 6 leads por dia, começou a gerar 20, 22, 23 leads por dia dentro do perfil que a gente tinha categorizado, né, que era o que a gente chamava de lead qualificado, e dessa linha que você comentou, ao invés de gastar 80, 85 reais por lead, 35, 36, 37 reais por lead qualificado. Então só isso já foi um grande impacto, né, pra gente validar canal e começar a ter isso como fonte de receita, mas até o que eu te comentei mais cedo, do alinhamento de vendas, né, de como o lead vem alinhado, a gente viu alguns impactos diferentes. A gente viu o ticket médio aumentando, né, a gente tinha uma operação que era muito tirar pedido, então, poxa, tinha um ticket médio de 400, 500 reais, foi isso para 1.200, 1.300 reais por venda, tipo recorrência, né? Então isso a gente vê também impacto muito, muito grande, não só nos key numbers de assessoria de marketing, mas o que a gente quer de fato, que é gerar faturamento. E é o que a gente vê hoje na Eco também, não é só, olha, você não sabe tanto de marketing, você é só apertador de botão,
mas beleza, como é que isso aqui, agora que a gente é uma empresa nova, de 1 ano, como é que isso está revertendo em escala da empresa, né? Como é que isso está revertendo em faturamento e possibilita a gente fazer justamente o que a gente não tinha tanta possibilidade de planejamento, que é contratação, escala, né? Se planejar para crescer como empresa. Quem tocava o marketing começou a experimentar quando a gente começou a ver essa necessidade fui eu. E apertando o botão e testando lá, eu não sou tão especialista quanto, né, a Atomic tocando o projeto com a gente. E até pelo cenário que eu comentei agora, eu não tenho tempo para tentar ser especialista ou para investigar quando as coisas dão certo e dão errado. Então, só aí já foi uma grande mudança. Primeiro que eu não preciso mais me preocupar com isso quando alguma coisa dá errado, né? Eu não preciso gastar fim de semana, pós-horário, etc., fuçando e vasculhando o que deu errado ou não. Eu tenho pessoas que conhecem tanto o meu negócio quanto a parte de geração e marketing muito melhor do que eu, para falar, Davi, a gente precisa ajustar isso, a gente precisa ajustar aquilo, para que o Jorge continue tendo agenda, né? E eu não precise arriscar mudanças aleatórias como eu estava fazendo anteriormente. Segundo ponto é em relação à minha própria CDR. A gente vê que um processo que a gente tinha muito claro era com o Jorge e a minha pessoa de pré-vendas, com o volume de agendas que ela gerava, com a comunicação, a passagem de bastão de lead dela para o Jorge. Esse era um problema que a gente tinha, tanto por taxa de conversão, que ela tinha pouco, quanto pela documentação de leads, que era falha, né? Então, muitas vezes ela tinha que chutar com quem ela estava falando, com quem ela estava entrando em contato, né? Como é que a gente ia fazer essa abordagem. Isso foi uma coisa que agilizou bastante, tanto que agora é possível a gente encher a agenda do Jorge e, dito isso, o Jorge entra na reunião com muito mais informação e com muito mais direcionamento na hora de abordar. Isso é uma coisa que a gente viu trazer conversão tanto para pré-vendas, que aumentou muito, tanto para o próprio Jorge. O Jorge, ele comenta bastante sobre como o lead parece estar muito alinhado, o pitch encaixa perfeitamente, e isso, né, gera para a gente receita. Então, eu diria que para mim foi muito essa questão de tempo, eu não preciso mais testar e perder tempo com algo que talvez eu não sou o maior especialista e que, além disso, eu tenho outras responsabilidades centrais para a Eco continuar de pé, e para o Jorge e para a Giovana, que é uma pessoa de pré-vendas, alinhamento de vendas, quando a gente tem uma equipe de marketing que está alinhada e não que é rival, a gente vê isso traduzindo diretamente faturamento de forma muito clara. Trabalhei com eles bastante vezes, né, em várias situações diferentes, então talvez eu não precisasse da prova, né, mas, cara, se você está perdido nessa questão de, todo mundo é apertador de botão, o mercado de tráfego pago de agências de marketing de forma geral está comoditizado, todo mundo foi formado em cursinho do Sobral, do Rico Rocha, etc. Eu não sei se eu posso confiar. Cara, pega um contrato de 1 mês, 2 meses, vê na tua operação, primeiro, como é que é a dinâmica deles de trabalho contigo e depois o resultado que está rolando. Se não bater, você perdeu 1 mês de investimento que você gastaria com outra pessoa para testar também, né? Se bater, você já tem agora algum de confiança que vai conseguir escalar. Sim, o que eu posso dizer é, eu testei algumas vezes, outras operações inclusive, e até agora, assim, eu gostaria muito de ter indicações além deles que eu pudesse confiar. Por enquanto, eu ainda estou procurando.